Vou navegando pelo mundo eu vou, a capoeira foi quem me chamou. Vou navegando pelo mundo eu vou, a capoeira foi quem me levou. No barco a vela ao sabor do vento, não tenho pressa mas não perco tempo. A capoeira me ensinou, a capoeira foi quem me criou. Me deu o norte deste meu caminho, me deu a sorte de não andar sozinho. Levou comigo birimbau maneiro, um patuá benzido, forte mandingueiro. No barco a vela em direção ao norte, vento da vida me leva ligeiro. Vou levar eu, camarada, Birimbauzinho é meu companheiro no meu caminhar. Vou levar eu, camarada, Birimbauzinho é meu companheiro no meu caminhar. Vou levar eu, camarada, Birimbauzinho é meu companheiro no meu caminhar. E aí, pessoal, boa noite, galera. Estamos aqui com um novo projeto, Navegando e Capoeirando, inspirado aí um pouco na música do Mestre Acordeon, que vocês acabaram de escutar, tá legal? Então, o que é esse projeto? Nós fatiamos o Tour Capoeirístico, né? Que vocês vão ver aí muitas coisas do site do Tour Capoeirístico, um projeto antigo, que eu iniciei com Fred Abreu em 2007, esse projeto, que a gente elencou 22 pontos, na época com o Fred foram 23, a gente enxugou agora, que, com a participação de outros pesquisadores, que um deles está até aqui do meu lado, viemos enxugando em 22 pontos o tour capoeirístico, do final do século XIX até a década de 80, início de 90, tá? E agora esse projeto, a gente está fatiando em 3 episódios esse projeto. Nós estamos no primeiro episódio, tá? Que é final do século XIX até a década de 30 do século XX. E aqui eu trouxe 2 pessoas de grande relevância na pesquisa da capoeira, no mundo da capoeira, tá? Antes da gente iniciar e apresentar essas pessoas, esse projeto é em homenagem a Fred Abreu e a meu pai também, meu pai Jomar Carvalho. Foram 2 pessoas aí que me influenciaram muito aí nesse campo do estudo. Não sou estudioso, não sou pesquisador, isso aqui são esses 2 que são. Eu sou aquele curioso da capoeira. Tá aqui do meu lado direito está o professor Liberac, mestre e doutor em História, da UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Professor Liberac está aqui do meu lado direito. E do meu lado esquerdo, mestre e doutor também, e mestre de capoeira, mestre Bel, da UNEB, tá? Universidade Estadual do Estado da Bahia. Eu perguntei para ele antes, é do Estado Estadual, às vezes eu confundo da UNEB. Desculpa aí o pessoal da UNEB, viu? Pelo amor de Deus, desculpa aí. Essas 2 pessoas estão aqui do lado, eu vou aqui passar rapidamente a fala dele para eles saudarem vocês, e aí a gente começar já no primeiro ponto, tá legal? Professor Liberac, satisfação imensa tê-lo aqui, viu? Olá, tudo bom? Todos os telespectadores aí, eu queria agradecer primeiramente ao mestre Balão pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês e poder trocar ideias e trazer as pesquisas, o resultado das pesquisas para debater com a comunidade da capoeira. Então, eu já acho fundamental essa iniciativa, tá? Parabenizo já você por essa iniciativa e estamos juntos aí para desenvolver esse bate-papo em relação aos praticantes da capoeira entre, né, o final do século XIX aí, e os anos 40. Né, do século XX. Até o 30, hein? A gente vai até 30. 40 já vai ser o segundo episódio, tá? Mas, professor Liberac, antes de eu passar para o mestre Bel aqui, eu quero dizer que não sou só eu, não, cara. Tem ali, ó, Melodia, minha parceira, minha amiga há muito tempo. Treinou capoeira comigo e está aí devendo o retorno. Lila. Papel, Monitor Papel, tá formando aí, vou dar o azul para esse cara aí em julho, em Festival Internacional. Somos nós 3 que estamos aqui. Tem Ana, que está ali no computador, né, fazendo, tem toda essa galera aqui do Estúdio M, Flavinha Fênix e Gafanhoto, da Mini Agência Viola, que tem todo esse processo. Aqui do meu lado, Mestre Bel, um pouquinho aí, Mestre Bel. É isso aí, comunidade que está nos acompanhando, né?
nessa live espetacular, certamente. Agradecer ao Mestre Balão pelo convite, pela relevância do projeto, do trabalho, e estar encontrando com o Liberac, né? 3 anos que a gente não se vê, trocar essas nossas figurinhas que sempre trocamos, né? Nas conversas sobre a história da capoeira na Bahia. Portanto, eu acho que hoje o momento promete uma boa conversa e que desejo a nós e ao público que nos acompanha, né, um momento maravilhoso de curiosidades, de reflexões, né? Portanto, agradecendo aqui ao convite, agradecer também a essa equipe aí que está no bastidor aí do estúdio, nos acompanhando e possibilitando esse bate-papo que com certeza será muito interessante, né? Vamos que vamos. A gente é esforçado pra caramba, viu? E aí sabe que a gente preza aí pela qualidade, né? Dos projetos que a gente faz. A gente vai começar agora lá no primeiro ponto, pessoal. São 8 pontos nesse episódio, hein? Esse primeiro episódio aí, que como eu falei, final do século XIX até a década de 30 do século XX. Vamos lá falar do Mercado Modelo e Elevador Lacerda. O Elevador Lacerda a gente não tem muito o que falar, mas é um aparelho público que foi do final do século XIX. Mas a grande relevância é o Mercado Modelo, aquele local antes do século XIX, que a gente vai falar antes, né, professor? Um pouco antes aí da vinda dos africanos escravizados. As nações, né, que vieram para cá da África, os bantus nos contemplaram com a capoeira. Os bantu, né, nos contemplaram com a capoeira, professor Liberac. Fala um pouco aí dessa história que aconteceu lá embaixo da chegada desses africanos escravizados aqui em Salvador. Começamos bem, né? Porque o início de tudo é o encontro dessas diversas etnias africanas aqui no Brasil, né? E em um primeiro momento nós tivemos uma migração muito grande, uma migração forçada muito grande, né? Uma imigração muito grande, forçada, né? Relativa aos povos Congo-Angola, né? Então são várias etnias, diversas etnias, né, que estão dentro desse campo da nação Angola, que nós chamamos de nação Angola, nação Jeje, né, nação Yorubá, que são grupos que na verdade são classificados a partir do olhar do escravizador, né? Então a questão da nação, ela é ressignificada depois, né, pelos próprios, né, africanos que aqui estão, né, e vão utilizar esse termo de nação, mas que não é a mesma coisa que etnia. Então as etnias são numerosas, né, e os praticantes da capoeira, né, que nós temos registro no início do século XIX, na verdade são quase todos africanos e de diversas etnias, a maioria Congo-Angola. Então a maioria são dessas etnias Congo-Angola, né, que vão produzir e vão inventar a capoeira no Brasil. A capoeira, as origens da capoeira, na verdade, é algo afro-brasileiro, então é algo dos africanos no Brasil. Isso é importante porque demarcar essa questão da presença africana na invenção da capoeira, né? Não foram os filhos deles, não foram os negros nacionais, né? Na verdade, quem desenvolve esse processo de invenção da capoeira a partir dos elementos africanos são os próprios africanos no Brasil, né? Então você tem, na verdade, temos que afirmar essa origem africana da capoeira, né? Afro-brasileira, não africana, mas afro-brasileira, dos africanos no Brasil. Porque isso é uma atitude também, né, digamos, de reconhecimento, primeiramente, né, dos africanos nessa cultura nacional, e, por outro lado, também uma atitude antirracista, né, uma atitude, na verdade, que vai reconhecer essa presença negra, essas presenças das origens negras na construção do que nós chamamos de uma cultura nacional brasileira, né, e hoje uma cultura, digamos, afro-brasileira, que está sendo exportada para todo mundo. Então a capoeira hoje é uma presença incrível, tem uma presença incrível internacional em diversos lugares, né, de toda a Europa, na Ásia e etc. Então você tem aí na Oceania, então você tem talvez hoje, no campo do desenvolvimento da língua portuguesa, a capoeira seja as mais importantes, né? No sentido de uma comparação, inclusive, com o samba, que é muito escutado, mas não é praticado. Então as pessoas escutam o samba, mas nem todo mundo é sambista, pratica o samba. E a capoeira não. Qualquer lugar do mundo que você chegar, você vai encontrar a capoeira em determinadas cidades, determinadas capitais. Então eu acho que é um fato
relevante essa presença e afirmação da capoeira enquanto origem afro-brasileira, ou seja, uma origem aonde? Da invenção dos africanos no Brasil. Muito bom. Rapaz, o bicho vai pegar, galera. É informação, esses dois aqui, muita informação. Mestre Bel, dê uma... Pois é isso aí, gente. Na verdade, esse espaço, Mestre Balão, que o senhor situa para esse início de conversa, é um espaço extremamente interessante, né? Que, pensando o Porto do Salvador, que recebeu toda essa população, os povos africanos, né? Grupos muito distintos, né? Aí nomeados, né, por termos mais generalizadores, né, como os Congos, os Angolas, os Moçambiques, que na verdade eram grupos étnico-linguísticos, né, com uma variedade muito maior, e a dinâmica, o cotidiano, né, desses grupos na cidade do Salvador foi responsável pela reelaboração cultural a partir de elementos, né, das culturas africanas no Brasil, e que um conjunto de práticas culturais, né, elas surgem a partir daí, e a capoeira é uma delas, né? A capoeira é uma delas. E é muito interessante a gente pensar essa dinâmica da diáspora, né? Então, o movimento da diáspora africana para as Américas, né, trouxe esses povos para o Brasil, aqui responsáveis pela reelaboração de práticas e de outras formas culturais, né? Nascendo assim a capoeira, e que de alguma forma devolve isso, né? A gente diria que a capoeira se tornou uma grande mediadora, né, de contatos culturais, porque a capoeira ela surge na dinâmica da diáspora e ela devolve esses saberes, inclusive para a África, também em um outro movimento de diáspora. E eu quero lembrar aqui, por exemplo, de como os saberes musicais que chegaram até a capoeira através das culturas africanas foram devolvidas, inclusive, para a própria África a partir da experiência da capoeira. A partir do momento que a capoeira ela se estabelece no continente africano, a partir de 100 anos após a abolição, e na medida que a capoeira recebe esses conhecimentos de África, reelabora esses conhecimentos sonoros, percussivos, né, musicais, corporais, e devolve através da prática da capoeira para o continente africano, nós entendemos a capoeira como uma grande mediadora cultural transatlântica. Muito bom, viu? Né? Muito bom. Papel, vai botando aí, engatilhando aí, para a gente dar uma ilustrada nessas falas, nesse primeiro vídeo que a gente vai botar, Um Dia na Rampa, é um documentário que a gente conhece pra caramba, de Luiz Paulino, né? Ele vai engatilhar aí, ó. Muito bom. Vai engatilhando outro aí, Papel. Agora, esse vídeo é icônico. Esse jogo aí na rampa do Mercado Modelo é icônico. Vai engatilhando um pouco aí pra gente ilustrar um pouco. Olha que jogo. Olha que coisa linda. Isso é uma grande memória do corpo do africano no Brasil, cara. Isso aí é lindo. Incrível. É gigante ali, ó. Aí vocês que estão assistindo, eu sei que vocês sabem, hein, pessoal, mas é Médium Grande e Médium Pequeno. Quem tá ali no berimbau é gigante, rampa do Mercado Modelo, hein? Olha aí, ó. Olha aquele movimento que você falou, Mestre Médium Pequeno, olha de novo. Que lindo. Isso é lindo, memória corporal. Muito bom, muito bom. Muito lindo. Muito lindo, né?
Lindo, lindo de morrer. Muito legal. Maravilha. Obrigado vocês dois aí. Primeiro ponto, você vê que a gente está só esquentando as turbinas, hein, pessoal? É igual um jogo de capoeira, que é igualzinho com esses caras aqui, fenomenais. A gente vai se entrelaçando, né? Um vai colaborando com o outro. Esses dois aí, muito conhecimento. Agora a gente vai para outro ponto, professor Liberac. Vou começar com Voz Me Ser de novo aqui. E é o Cais do Ouro, Cais Dourado, que foi aterrado hoje em dia, pessoal, para colocar o Porto de Salvador. Ali não tinha aquilo ali, era mar, tá? Onde a gente, quem conhece Salvador e sabe aí logo do ladinho, sentido, a Igreja do Bonfim, tá legal? Aquele local onde está o Porto, depois do Mercado Modelo, aqui tudo foi aterro. Professor Liberac, fala um pouco aí sobre aquele local também que tem grande relevância aí, final do século XIX, início do século XX, por favor. É o Cais do Ouro da Velha Bahia, né? Já muito cantado em samba, em música, né? É um local fundamental de encontro dos capoeiras. O Cais do Porto em si, né, é um local de grande concentração de praticantes da capoeira. Os estivadores, né, entre os presos, né, entre os registrados como capoeiras, não só como presos, mas como também dentro da literatura, etc., são, em sua maioria, trabalhavam, né, na beira-mar, seja como carregadores, seja como estivadores, né, seja como pescadores. Então você tem toda uma tradição, né, de praticantes da capoeira desde o século XIX atuando dentro dos portos. Então essa cultura é uma cultura muito portuária. Você encontra, por exemplo, no Rio de Janeiro também uma concentração muito grande de marítimos e de estivadores praticando a capoeira. Em Belém do Pará, como o Bel mesmo sabe, você encontra em Pernambuco, você encontra na Bahia também. Então, uma relação muito grande, e agora também descobrimos uma presença muito importante de praticantes da capoeira no Porto de Santos, também no início do século XX. Então, você tem uma cultura muito grande dos praticantes da capoeira, né, relacionados a esses trabalhadores do Cais do Porto, né, geralmente trabalhadores avantajados corporalmente, né, você tem toda uma presença corporal desses trabalhadores, você tem, né, um processo de domínio dessas culturas afro-brasileiras, né, tanto no campo do samba, né, como da capoeira. Então você vê que surgem também diversas escolas de sambas relacionadas aos estivadores. Você vê que a capoeira tem uma relação muito direta com os estivadores. Aqui na Bahia há vários casos, muitos casos de conflitos entre capoeiras que se dão no campo do trabalho na estiva, né? Então o próprio mineiro trabalhava também como marítimo, né? Você tem diversos, digamos, praticantes da capoeira na Bahia no início do século XX, que em sua maioria eram marítimos. O próprio Noronha, se eu não me engano, também trabalhou como marítimo. O próprio mestre Bimba trabalhou no Cais do Porto. O próprio mestre Pastinha trabalhou no Cais do Porto. Então é um grupo, né, de trabalhadores, e por isso que eu reafirmo novamente que a capoeira, né, é uma invenção das classes trabalhadoras, né, não é algo que sai do campo da negação do trabalho, da vadiagem ou da malandragem, das coisas de negação do trabalho, né. Na verdade, ela surge do mundo do trabalho. Tanto que os processos, crimes contra os capoeiras, eles não conseguem, digamos, em sua grande parte, serem condenarem os praticantes da capoeira. Por quê? Porque eram processos vinculados, obviamente, ao artigo 402 do Código Penal de 1890, que proibia a prática da capoeira, né? Esse artigo estava vinculado, de alguma forma, ao 399, que era o artigo de vadiagem, né? Já foi feito o 402 porque não era a mesma coisa que o vadio. O capoeira, na verdade, era um praticante, né, de uma cultura relacionada à classe trabalhadora. Então, dificilmente eles eram condenados. Então, em grande parte, digamos, de 560 processos que eu trabalhei, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem aí na base de 15% de processos de condenados, né? Na Bahia, né, em Salvador, isso é muito peculiar, porque em Salvador, esse Código Penal, que é o 402, ele não é aplicado em momento algum. Nós não encontramos, aqui os pesquisadores, não sou só eu, são vários pesquisadores, o Bel é mais um deles também, né? Você tem vários pesquisadores em cima dessa documentação policial, não encontramos nada relativo à aplicação do 402. Todos esses processos que nós incluímos enquanto praticantes da capoeira,
são processos no 303, são processos relacionados à agressão física, que é o 313. Então, quando na roda de capoeira se dá uma agressão física, quando os conflitos entre grupos de capoeiras, né, levam ao conflito e à agressão física e, na verdade, a questão da demarcação do corpo, aí sim você vai, né, à prisão, são presos, são condenados. A maioria nem é condenada, a maioria paga uma multa, né, é solto, né, a partir de um pagamento de alguma multa, e você tem todo um processo de proteção a esses praticantes da capoeira na Bahia, porque também eles tiveram um papel importante na questão do mundo político, da relação com os partidos políticos, né, com os partidos monarquistas no século XIX e depois com os partidos, com essa continuidade do conflito entre, né, as concepções, digamos, monárquicas e as concepções republicanas. Isso representa muito bem, né, nesses grupos de capoeira também aqui em Salvador, né, que vão criar uma cultura peculiar da capoeira, mas eu vou falar isso mais à frente, dessa peculiaridade da cultura baiana. Vou deixar aí o mestre Bel também participar aqui. Se ligar o motor do homem aí, meu amigo, o bicho pega, ele mete a terceira e quarta e vai embora. São grandes professores. Balão é bacana, né? O mestre Balão. Grandes professores, mas bem bacana. Papel, dá uma preparada aí nesse vídeo, Papel, no iniciozinho. Depois você solta ele, fecha o som. Aí eu vou deixar o mestre Bel deslanchar sobre o Cais do Ouro. Bora ver um pouquinho isso aí. Pode deixar, Papel, ele rolando se você quiser. Fecha o som aí. Mestre Bel, dê uma deslanchada mais aí nesse Cais do Ouro, o Cais Dourado aí. O Liberac é um grande mestre, né? Ele inspira a gente a refletir sobre algumas coisas que a gente conhece, mas que havia até esquecido. E depois da provocação do Liberac, eu lembrei. Liberac falando que a literatura também registra isso. Na verdade, assim, esse cotidiano do cais envolvendo os capoeiras não foi esquecido pelos cronistas da cidade, né? Eu lembro aqui do Antônio Viana. O Antônio Viana, em Crônicas Reunidas, num livro intitulado Casos e Coisas da Bahia, ele tem uma crônica que chama-se Valentes à Unha. E nessa crônica, inclusive, eu me inspirei nessa crônica do Antônio Viana, assim como nos depoimentos do mestre Noronha, para poder dar título ao meu primeiro livro, que é No Tempo dos Valentes, né? E ele narra quando um capoeira se digladia com um policial no cais, e ele dá uma cabeçada e bota o policial no chão. Mas, na verdade, nós temos aí um conjunto de experiências que são construídas ou constituídas neste cotidiano, né? Os estivadores aparecem na documentação policial envolvidos em conflitos, né? Alguns desses, inclusive, não compõem aquela famosa galeria elencada pelo mestre Noronha, pelo mestre Pastinha. Eu lembro aqui do Gregório Preto, o Gregório Porfírio da Cruz, né? O Gregório Preto é uma figura que se envolveu em um conflito, era um estivador, naquela zona ali, como era chamada, né? Do cais, né? Em um conflito com o espanhol, comerciante local, chamado também de galego, né? Um comerciante galego. E quando a gente lê o processo do Gregório, a gente percebe o terror que o Gregório representava naquele cotidiano do cais. E assim como o Gregório, muitos outros capoeiras, né? Mulheres valentes também, que compunham, né? essa massa de trabalhadores e trabalhadoras, né? Do cais, daquela região, do comércio local, e que a cultura da capoeira, como já disse aqui o Liberac, a cultura da capoeira está ligada à cultura do trabalho, né? Portanto, é importante a gente lembrar dessa perspectiva, né? Essas pessoas que eram autuadas, né, nos crimes de capoeiragem eram trabalhadores e trabalhadoras, né? Rapaz, é muita coisa aqui. Às vezes eu fico, vocês não estão vendo, mas eu estou dando uma sinalizada para eles, porque os caras aqui... E o Iê tá rolando. Agora tem Ei, mestre Bel, só uma pontinha, não esquecer isso, que dentro do Cais do Porto, do Cais Dourado também, naquela região, na época de recrutamento, né, da Guerra do Paraguai, isso é importante porque esse recrutamento se dava muito naquela área também.
que os jornais tudo pressionavam na Guerra do Paraguai, em 1865, 64, 5, né, 6. Né, o recrutamento para a Guerra do Paraguai é muito importante porque vão recolher todas essas pessoas que estavam atuando também, que eram praticantes da capoeira, né, que também estavam ali no Cais do Porto, já saiu dali direto para os navios, né, de guerra, chamado o pelotão dos Zuavos Baianos. Né, os Zuavos Baianos é sensacional, porque me merece, inclusive, um bom estudo para ver quem formou esse pelotão. 1864, viu, pessoal? Guerra do Paraguai, só para vocês se nortearem. A gente está aí dentro do tempo da gente, final do século quem XIX. formou esse pelotão? Né? Quem eram essas pessoas que formavam o pelotão dos chamados Zuavos Baianos, que é um pelotão que faz um grande sucesso na Guerra do Paraguai, né? Mesmo porque era infantaria. Na infantaria é aqueles que vão à frente, né? Os infantes que vão à frente na guerra. Nós chamamos de bucha de canhão, né? Mas oficialmente é o nome infantaria. Né? São os que vão à frente, né, no campo de guerra. E os Zuavos Baianos foram aqueles formados pelos capoeiras e que tiveram uma presença sensacional no sentido do conflito armado, do corpo a corpo, da luta corpo a corpo na Guerra do Paraguai. Muita coisa, viu? Com destaque do capoeira Cesário. Né? Perfeitamente. Muita coisa, é muita coisa. Mas eu vou passar para o terceiro ponto agora. A gente está ponto a ponto, são 8 pontos, tá? Às vezes eu tenho que segurar aqui porque os professores aqui sabem muito, né? Então, a gente tem que, entre nosso tempo aqui da live, né? Vou para o terceiro ponto aí para a gente falar um pouco. Eu vou passar aqui para o mestre Bel. Macaco Beleza. Um capoeira no mundo da política. Ó, pessoal, o que vocês estão vendo aí, o que papel está passando para vocês, esses vídeos e fotos, é do site, hein? É do site do Tour Capoeirístico, mapadacapoeira.com.br, e do site do Navegando e Capoeirando, que é esse nosso projeto novo. Um site está por dentro do outro aí. Esses caras aí fazem coisa mirabolantes. Mestre Bel, Macaco Beleza aí, fala um pouco sobre esse cidadão aí, esse cara aí que Fred colocou à tona pra gente. Né? O Macaco Beleza é muito interessante, né? Porque, ó, primeiro que antes a gente não conseguia vincular o cotidiano desses indivíduos com a experiência da política, né? Dos partidos políticos, dos grupos de poder. E o Macaco Beleza é uma figura que denota muito isso, o trabalho de capangagem, né? O trabalho do sicário. Então, muitos desses indivíduos tinham relação direta com deputados, com chefes de polícia, né? Enfim, o Macaco Beleza, ele talvez, não poderíamos dizer que ele foi o primeiro, mas ele é uma evidência de que esse trabalho de capangagem política aí, realizada pelos capoeiras alcança o século XIX, né? Porque nós tivemos isso com um número de personagens muito maior. O Liberac aqui também trabalhou isso, né, no século XX, mas eu diria que o Macaco Beleza, do ponto de vista da maior evidência, ele abre, né, o momento, né, no qual nós podemos definir sobre a cultura da capangagem política no universo da capoeiragem baiana, né? E aí, depois do Macaco Beleza, o Tabuão, que era na verdade a grande zona do Macaco Beleza, se torna o grande, como eu poderia dizer, o grande palco, né, do agenciamento político dos capoeiras, né? Portanto, nada de que os capoeiras que atuavam como capangas políticos, assim como o Macaco Beleza, eram cooptados, né, pelos chefes da política local, nada disso. Havia todo um espaço que era negociado, essas figuras sabiam exatamente o que elas queriam, atuam, né? Atuam com um, atuam com outro. Grandes nomes da política baiana foram beneficiados pelos trabalhos desses chamados capangas. Portanto, a história da capoeira também representa um importante capítulo sobre a história política da Bahia e do Brasil. Vixe Maria, rapaz, professor Liberac, esse tal de massacre do Taboão, rapaz, o que foi que rolou aí? Esse Macaco Beleza aprontou com Silva Jardim, o Conde Duffy? Silva Jardim tomou, foi pau, não foi, velho? O Macaco Beleza era um representante das forças monarquistas, né? E os monarquistas perderam, né? Foram derrotados para os republicanos, né? Com a formação do Estado republicano em 1690, 1689, 1690, né? Você tem lá o Estado republicano. A partir daí você tem um conflito muito grande entre esses grupos, que eram grupos monarquistas, né? E os republicanos, porque os monarquistas querem retomar o poder. Né? Eles acreditaram que poderiam retomar,
né, o poder no Brasil, retomar o poder de Estado no Brasil, o Brasil se tornar novamente monarquista. Né? E tem grupos que vão colocar e levar esse conflito à frente. Entre os populares, as organizações populares, ou seja, dos trabalhadores, né, que foram monarquistas, você encontra um desses representantes que é o nosso Macaco Beleza. Nosso Macaco Beleza. Então o Macaco Beleza foi uma pessoa muito perseguida pelas forças republicanas, né? E ele chega a ser reconhecido na visita dos monarquistas aqui em Salvador, né? Ele é convidado, inclusive pelo Conde Deu, para poder fazer né, para jantar, inclusive, tem uma celebração. Então ele tem um incentivo da monarquia para continuar representando aqui na cidade de Salvador, dentro desses grupos populares. Só que não tinham mais condições, então ele acaba sendo preso. Na verdade, ele é preso, né, e aqui ele não é preso como capoeira, né, e quando chega, né, em Pernambuco, na ilha presídio de Fernando de Noronha, onde vão os diversos capoeiras de todo o Brasil. Então você tem os capoeiras pernambucanos que vão para o Recife, que vão ser presos também na ilha. Você tem os do Rio de Janeiro que vão ser deportados para a Ilha Marítimas, assim colocava o artigo 402 do Código Penal de 1890. E você vai ter aqui também alguns, né, grupos de capoeiras da Bahia que também vão ser presos e vão ser enviados para lá. E lá, quando chegam lá, é que eles vão ser classificados enquanto capoeiras e vão ser, né, colocados lá no mundo e nos grupos da capoeiragem, né, e esse trabalho é importantíssimo, alguns trabalhos e estudos já foram feitos em relação a esses capoeiras presidiários em Pernambuco, e outros ainda vão sair. O Macaco Beleza é a representação desse conflito entre a monarquia e a república, do qual depois, inclusive, ele é solto, né, retorna a Salvador e é assassinado. Muita coisa aí. Macaco Beleza, final do século XIX. Eu perguntei sobre o massacre do Taboão, que vocês viram passando ali a capa do livro de Fred, né? Sobre Macaco Beleza, mas no massacre do Taboão foi em 1888, é o que o professor Liberac aqui, o mestre Bel, eles estavam comentando um pouco o que aconteceu, né? Esse lance aí dos monarquistas republicanos, enfim. Professor Liberac, vou continuar com voz micê aqui. Agora, rapaz, é uma parada que você cutucou lá de dentro, e o mestre Noronha foi o norte, né? Fala aí um pouco aí sobre Pedro Mineiro, o Bar do Galinho e a Rua Saldanha da Gama, pessoal, o quarto ponto que nós estamos já aqui. Professor Liberac, esse cara aí que eu lembro chegando aqui em Salvador, eu do lado de Fred, Liberac chegando, e Fred dizendo, tá pesquisando, esse cara cutucou coisa pra caramba aí. É o carioca que tá chegando aí, o carioca. Rapaz, chegou e cutucou. Fala aí, professor. O importante do Noronha, que eu acredito que seja foi o principal, né, nos deixou os principais escritos de memória sobre a capoeira do século XIX, do final do século XIX, né, sem dúvida nenhuma foi o mestre Noronha, que era uma pessoa que escrevia como apontamentos, né? Não tinha uma escrita direta, eram apontamentos, os nomes, os locais, então eram apontamentos do qual ele, inclusive, não dominava a escrita de uma forma completa. Então é uma obra assim, sensacional, poderíamos dizer que era um semi-analfabeto, né? Uma pessoa que não tinha esse domínio total da escrita, mas ele fez questão de deixar o seu depoimento escrito, deixar as descrições sobre o que ele viveu, as pessoas que ele conheceu. Então, toda essa construção do trabalho em relação a essa memória da capoeira foi a partir dele, do mestre Pastinha, do mestre Bimba, e da literatura que também demarcou, como Manuel Quirino, como o próprio Antônio Viana, Jorge Amado, né? Que o Bel falou, o próprio Jorge Amado, que deixa alguns nomes também, foi onde nós, pesquisadores, conseguimos construir, né, um agrupamento de praticantes da capoeira e buscá-los dentro de jornais, noticiários jornalísticos, dentro da própria literatura e principalmente dentro da documentação policial da época. Foi aí que nós encontramos o Pedro Mineiro. Pedro Mineiro era mineiro mesmo, tá? De Ouro Preto. Olha né? aí, olha nascido ali, em 1886, 87, quando ele nasce. Ele é do final do século XIX, não sei por que ele veio parar em Salvador, mas enfim, se tornou, né, um capadócio político também. Né? E esses capadócios, na Primeira República, como todas as pessoas se tornavam os políticos, e a base política se tornavam, na verdade, próximos agentes policiais,
o próximo a essa militarização do coronelismo, né? Então você tem esse coronelismo também refletido no espaço urbano. E esse espaço urbano se dá o quê? Por esses políticos que vão fazer sua base armada, né? O Pedro Mineiro era um que participava também desse processo político, né? Inclusive, ele vai, né, se colocar, quando é preso, vai se colocar como secreta, né? O que aconteceu? O Pedro Mineiro, ele tinha um domínio sobre, ali na Rua do Saldanha, ali na Sé, ele tinha um certo domínio sobre a área de prostituição. Então ele trabalhava também, obviamente, explorando as mulheres, né, em primeiro lugar, e dando segurança ao sistema de funcionamento da chamada zona de prostituição, né? E o caso da morte dele se inicia a partir daí, né, quando os marinheiros do destroyer de Piauí, que saem, parece, do Porto do Rio e chegam a Salvador, e todos esses marinheiros, obviamente, se dirigem à zona de prostituição, né? E um deles, né, vai se relacionar com uma das mulheres, que estava sob a proteção de Pedro Mineiro, né? O que acontece? Não sei se foi porque não pagou, isso a gente não sabe. Por que se deu o conflito? Sabe-se que Pedro Mineiro e o grupo dele, né, vão se defrontar com 4 marinheiros e 2 deles vão morrer, né? Foram fuzilados por Pedro Mineiro e esfaqueados pelo grupo dele, né, desse grupo né, que aqui habitava, né, e 2 deles morreram. Então, no final, os marinheiros dão uma grande confusão, todos vão parar na delegacia, e quando chegam na delegacia, os marinheiros puxam das armas e fuzilam Pedro Mineiro. Mas também é algo que o Bel também trabalhou bastante no livro dele, nos jornais. Deixa o Bel falar um pouco desse caso do Pedro Mineiro. O mestre Bel também, ele tem, no Tempo dos Valentes, né, rapaz? Foi um dos livros bacanas também. O Professor Liberac tem um livro fenomenal, que é a Capoeira na Baía de Todos os Santos. Está ali, ele tá pescando do próprio livro dele. Esses caras são demais. Papel, você quer dar uma... Já puxar aí esse vídeo bacana do mestre Valdemar, Papel, para ilustrar um pouco, antes que o mestre Bel entre e fale aí, que ele vai falar um pouco sobre essa história aí, né? Do torpedeiro Piauí, torpedeiro encouraçado, rapaz. A gente vai ter uma novidade também, né? Bota o vídeo. Aí, ó. Mande ligar, torpedeiro encouraça, torpedeiro encouraça, torpedeiro encouraça, tô meu bem novidade na Bahia. Marinheiro habituno, chegou pintando a rile. Primeiro Pedro Mineiro, meu bem, dentro da secretaria, para dar depoimento daquilo que eu não sabia. Foram contar minha mulher que eu era um grande vadio. Semana que eu não trabalho, sustento mulher e filho. Delegado me intimou dentro da secretaria para eu dar depoimento. Tô me ouvindo daquilo que eu não sabia. Camaradinho é mandingueiro. Mandingueiro. Rapaz, maravilha, isso é demais. Isso, né? É fenomenal. O mestre Valdemar cantando aí, gente, né? Não, interessante. Na verdade, o Pedro Mineiro, que na cabeça das elites, dos grupos de poder, não passava de um sicário, não passava de um capanga, não passava de um cafetão, não passava de um pobre coitado das ruas de Salvador, foi imortalizado, né? Imortalizado na literatura, imortalizado na música. Então, hoje nós podemos ouvir as cantigas, né, que reportam aquela situação do couraçado e tudo mais, né? E tem um outro aspecto importante da história do Pedro Mineiro, que o Pedro Mineiro, na verdade, ele é uma figura que modificou a história do próprio país. Por quê? A situação com os marinheiros criou uma crise ministerial na pasta de segurança pública, né? Porque, né, no Ministério da Justiça, né? Porque o Pedro Mineiro tinha relações com o Álvaro Cova, que era o chefe de polícia, respondia como secretário de segurança pública. O Álvaro Cova, por conta das polêmicas, né? E aí a gente acompanha isso na documentação, ele manda um telegrama para o presidente da República
entregando o cargo, o presidente da República responde o telegrama. Eu tive acesso a esses telegramas no jornal, como o Liberac falou. Portanto, não dá para olhar para um indivíduo como este como uma pessoa simples na história do país. Na verdade, um capoeira, homem negro, do cotidiano da estiva, do universo da vagabundagem e da criminalidade urbana em Salvador. Ele faz parte da história do país e de um capítulo extremamente importante, que é exatamente o capítulo das crises políticas na história da República. Vixe Maria, é coisa, viu, rapaz? Caramba. Pois é, só que a gente não vai parar com esse Pedro não, meu irmão. Tem um tal de Pedro Porreta aí, professor Liberac. Fala desse cara aí, qual é de mesmo desse cara, velho? Vem aí. Pedro Porreta, fala aí. Por favor, professor. São muito Pedros, né? O Pedro Mineiro, ele... Só voltando assim, o Pedro Mineiro, essa importância, Bel, do Pedro Mineiro é muito grande, porque além de ele representar, né, essas bases políticas partidárias no período aqui do Covas, etc., na cidade de Salvador, né, ele também representava, de alguma forma, esse poderio da cultura da capoeira enquanto, né, uma estrutura de relações, de domínio nos bairros. Então, quer dizer, essas regiões todas, esses bairros todos eram divididos entre eles, né? Era a questão do território, dos grupos e dos territórios. Isso demarca um pouco essa construção de uma cultura urbana, né? Que não é só uma cultura urbana de Salvador, é uma cultura urbana de quase todo o Brasil. Quase todo o Brasil você tem uma presença desse tipo de cultura, de territórios e dos grupos populares que assim se dividem, né? E o Pedro Porreta é um representante também dessa cultura, quando o domínio dele era abaixo do sapateiro. Pedro Porreta era um peixeiro, dominava o mercado do peixe, e a questão do comércio é importante, o comércio de rua, né? Porque é onde sai a sobrevivência das pessoas, então você também demarca um território, né? Então ali tinha o Pedro Mineiro. Pedro Porreta, né? E o Pedro Piroca eram participantes, eram no mesmo grupo, né, que dominavam ali embaixo. Eu falo Pedro Piroca, não é a questão do órgão sexual, tá? É da questão da piroca. É a questão do Pedro Piroca da mente, tá? Era a piroca das ideias, tá? É só para entender esses dois personagens aí. Vai lá, que ela pediu aqui uma pausa, vai lá. Não, mas a gente pode vir aqui rapidamente, ó. Nós estamos no 5º ponto, tá? São 8 pontos, nós estamos no 5º ponto desse episódio, e falando sobre Pedro Porreta e a turma da Baixo Sapateiros, é o que o professor Liberac falou, e ele era peixeiro lá embaixo no mercado de Santa Bárbara, professor, que a gente descobriu outro mercado lá no Pilar. Sim. Que tem outro mercado mais novo agora lá em cima, né? Que é na Baixo Sapateiros. JJ Seabra. Mestre Bel gosta de falar, mas na JJ Seabra, ele fala direto, eu fico lembrando de você porque direto. Na década de 30 aparece como JJ Seabra. Não, mas é JJ Seabra. Mas eu vou dar uma... Você quer falar alguma coisa a mais sobre o Pedro Porreta ou a gente passa aí para... Não, eu acho que tem um episódio sobre o Pedro Porreta que a gente não pode deixar de registrar, porque é onde evidencia, inclusive, uma outra personagem que se envolveu diretamente com os pedidos de liberdade dos capoeiras, que é o Cosme de Farias, né? O Major Cosme de Farias, né? Muito bom. Então, uma dessas situações é o conflito do Pedro Porreta com a sua companheira, com a Josefa de Araújo. Chicão. Né? Não foi nem o caso de Chicão. O caso de Chicão foi uma outra situação, a qual Chicão, na verdade, foi a grande protagonista do fim da saga do Pedro Porreta, né? Mas eu quero lembrar aqui, para além de Chicão, que teve esse conflito com o Pedro Porreta, da Josefa Araújo. Por quê? Porque a gente identifica a participação das mulheres nesse universo da capoeiragem e do protagonismo dessas mulheres, né, nessas cenas. A Josefa, ela era companheira do Pedro Porreta, ela foi até uma bodega, possivelmente apreciar uma boa pinga, e o encontrou na bodega. E Pedro responde: aqui não é lugar para você. Você deveria estar em casa, lavando a roupa, fazendo a comida. Ou seja, as relações são orientadas por toda uma estrutura machista, né, que a sociedade, né, veiculava nas relações cotidianas. E aí ele dá uma pancada em Josefa. Josefa cai, bate o rosto no chão. O 330, né, Liberac? Aí vem o processo, o 303, aí vem o processo de lesão corporal. E o Cosme de Faria entra
e consegue argumentar a absolvição do Pedro Porreta, dizendo o seguinte: o meu paciente, no caso o cliente, né, não teve a intenção de lhe inquirir ou de cometer o crime. Porque o que caracteriza a peça legal é exatamente a lesão. E a lesão não foi causada pela pancada que ela recebeu do Pedro, e sim pelo atrito do seu rosto ao chão. E é incrível isso, né? É incrível. E aí o Pedro Porreta é absolvido e Josefa vai para a enfermaria, né? Muito bom. Muitos causos, né? Muitos causos. Mas peraí. Você quer falar? A gente vai falar mais, ó. Mas eu vou passar logo. Você pode ir, porque... Mediar isso aqui é difícil, hein, gente? Rapaz, esses homens aqui são retados, mas é bom demais estar junto desses caras. Muito bom, é bom demais. Mas deixa eu falar para vocês. Aquela zona, como a gente estava conversando ali, a periferia, a parte territorial da cidade era muito pequena, né? Final do século XIX, início, é muito pequena, né? Então a gente às vezes imagina a cidade de Salvador, quem é daqui ou quem já veio aqui, só vem sempre em Salvador, pô, pensa que Salvador é gigante dessa forma, né? Não era, óbvio que não é. A gente está falando aí de cento e poucos anos atrás. Bora introduzir outro ponto, que é o 6º ponto, para vocês continuarem, porque está tudo nesse reduto. Está tudo. É o Largo da Sé e o Terreiro de Jesus. Pode deslanchar, pessoal, o que eu queria falar. Você queria falar, mas pode deslanchar em cima disso. Mas a gente já está aí no 6º ponto falando isso aí. O Largo da Sé e o Largo da Sé e o Terreiro de Jesus também eram, né, uma grande concentração de praticantes da capoeira. E é um local de encontro de vários grupos, de vários... Né, que é um centro. Realmente o Largo da Sé é o centro da cidade naquele período. Então você tem uma circulação de diversas pessoas. Você tem vários casos de praticantes da capoeira, né, que vão ser presos no Largo da Sé ou no Terreiro de Jesus. Até o próprio Três Pedaços, né, que é um famoso capoeira apontado por toda a literatura e pelos grandes mestres, como Mestre Pastinha, Mestre Bimba, e é tido como um grande praticante da capoeira, também é preso, alguns dos casos que ele também é preso ali no Terreiro de Jesus. E era uma área de divisão, onde esses grupos se encontravam e, inclusive, resolviam, né, as suas diferenças. E o Três Pedaços é uma pessoa sensacional, porque ele, de alguma forma, ele representa o enfrentamento, né, dos capoeiras com a polícia. Então tem o caso do conflito de 1923, né, do qual ele vai entrar em conflito com o temível Ludigero Alves Santana, um policial que se tornara famoso pelo combate aos capoeiras e demais desordeiros que habitavam o centro de Salvador. Então ele vai provocar, né, esse policial, que esse policial passa acompanhado de 2 senhoras, e ele vai derrubar uma dessas senhoras, né, provocando então um grande conflito com o Ludigero, onde ele vai esfaquear o Ludigero, né, vai ser preso, né, vai chegar lá, vai pagar uma fiança, que alguém paga uma fiança para ele, que são os políticos, né, que com ele trabalhavam, né, e vão libertá-lo novamente. Então você tem toda uma relação de domínio das áreas, né, essa questão do domínio das áreas dos bairros, que são muito pequenos, são locais pequenos. Então Santo Antônio é um determinado, né, local, que são as freguesias na época, né, o Santo Antônio é uma determinada freguesia. Então a Vitória é outra determinada freguesia, e no centro você tem 2, 3 freguesias, né? A Baixa do Sapateiro também tem uma divisão. Você tem a parte de baixo do Pilar, então você tem essa circulação dos capoeiras nesse pequeno território. Então essa documentação pesquisada e estudada por nós demonstra o quê? Essa relação social e territorial, que onde essa cultura se desenvolve. Muito bom, muito bom. Maravilha. Mestre Bel, rapaz, e o Terreiro de Jesus, Fred, ele colocava que era campo de batalha, que às vezes, no Domingo de Ramos, os capoeiristas, essa galera toda se reunia, né, no Domingo de Ramos aí. Mas você pode falar também, pode deslanchar do jeito que você quiser, mas tem alguma história que vai remeter a esse momento do Domingo de Ramos, ou então essa relação ali no Terreiro de Jesus? Que o professor Liberac, ele falou da Sé. E aqui a gente está no 6º ponto, que é o Largo da Sé, Terreiro de Jesus. Tem alguma coisa ali do Terreiro de Jesus, você pode ilustrar aí, mestre? Bom, mestre Balão, na verdade, assim, o Liberac já chamou a atenção aqui para a importância do manuscrito do mestre Noronha. O Noronha talvez seja a fonte mais evidente, mais precisa,
quanto às memórias dos espaços onde aconteciam esses brinquedos, que eram as rodas de capoeira. Essas rodas elas aconteciam através de ajuntamento de trabalhadores, portanto, próximo de espaços dos seus ofícios, né? Essas zonas que nós citamos aqui, que o Liberac citou, na verdade, esses capoeiras transitavam por todas essas zonas, mas respeitando o território de cada um. O conflito com o Pedro Piroca, o Pedro Porreto e o Guruxinha é um exemplo disso, né, de tomar conta dos territórios. Esses espaços também eram disputados pelas mulheres. Muitas delas capoeiras, outras não capoeiras, mas conviviam com este universo. Então não dá mais para a gente falar desses valentes capoeiras sem lembrar de Chicão, de Júlio Fogareiro, Adelaide Presepeira, né? E assim vai um número muito grande de mulheres que conviviam neste universo e que entravam em conflito com esses próprios valentes, né? Ou seja, o Pedro Mineiro teve a cabeça rachada por Chicão, enquanto o Catu enfrentou 11 guardas de polícia ao mesmo tempo. Portanto, é importante lembrar dessas figuras, né? Mas é importante lembrar que esses espaços se configuravam territórios. O que nós chamamos de freguesia no século XIX, primeira metade do século XX, chamamos de distritos, e hoje são bairros, né? Como Santo Antônio e etc. Portanto, esses bairros eles guardam memórias deste universo de valentias com esses personagens, né? Homens e mulheres que montaram esse cotidiano da capoeiragem na cidade do Salvador. Então o mestre Noronha ele sai mapeando isso, né? Ele mapeia as rodas no Terreiro de Jesus, mapeia as rodas nos diferentes espaços da cidade, e que essa malha urbana não era a que nós conhecemos hoje, obviamente. Ela ficava muito restrita ao que hoje nós definimos como Centro Histórico de Salvador, né? Com exceção de um outro bairro mais afastado, como Mares, Calçada, né? Mas esse trecho ali do terreiro, da Praça Municipal ali, da Sé, o Tabuão, o Julião, onde muitos deles residiam, porque era perto do CAS, através do elevador do Tabuão, eles tinham acesso à Cidade Baixa. Portanto, esse universo, ele era demarcado, ele era, na verdade, como eu poderia dizer, identificado por determinadas figuras. Isso explica, né, como o Liberac já disse ainda há pouco, por que esses indivíduos eram presos e soltos o tempo todo. Eles faziam parte de todo um esquema de dominação, de exercício de poder das próprias autoridades policiais e autoridades políticas, né? Simões Filho, JJ Seabra, Álvaro Cova estavam vinculados, né, aos serviços desses indivíduos, né, de figuras como o Pedro Porreta, o Pedro Mineiro, o Samuel da Calçada. Portanto, essa história da capoeira ela é também um importante capítulo da história política, né, da capital baiana, e eu não tenho dúvida disso. Muito bom, muito bom, muito bom. Papel, dá uma preparada aí em um vídeo que vai passar só o som, e vai passar a foto dele, do Meziquiel, que ele canta sobre o Terreiro de Jesus. Quando eu pego minha viola, o Terreiro de Jesus, me lembro de Mestre Lima, Raioela da Alpera da Cruz, um beijo grande, Lima, pequeno, Santa Maria, Italina e Amazonas, desceu desse pra depois. Italina e Amazonas, desceu desse pra depois. Esse time é o maior. Muito bom, Papel. Obrigado aí. Bote outro vídeo aí, bote ele sentar no áudio aberto, Papel, que eu vou fechando aqui. Por sinal, eu fui muito amigo do Meziquiel, né? O Meziquiel era uma figura realmente de uma relevância tremenda, né? Um mensageiro entre dois mundos aí, sendo aluno do Mestre Bimba. A gente vai falar, né, até um pouco mais para frente aí sobre a parte do Mestre Bimba, enfim. Papel, você tem como botar aquele vídeo para a gente mostrar agora aí, ó, a continuação, né? A continuidade, né, dessas pessoas ainda ali. Mestre já morreu, Mestre Jairo,
A gente está mostrando na Sé, eles ficam também no terreiro. Então é legal mostrar essa continuação, né? Essa continuidade das pessoas, como ali ainda continua. Por sinal, vou falar para vocês, no Festival Internacional que vocês já tiveram, o Internacional da gente, a gente, na abertura assim, de divulgação, roda de divulgação, a gente faz na Sé, exatamente na Sé, a gente faz a roda ali na Sé, porque tem toda, ali perto, onde for o Parque Aldeon, que a gente vai comentar na instante. Vou passar aqui para o próximo ponto, tá? Que a gente vai falar sobre a Santa Casa de Misericórdia. Mas por que a Santa Casa de Misericórdia? Tem alguma coisa ligada à capoeira, além da relevância que ela tem como uma estrutura, né? Uma instituição que acolheu muitos os negros escravizados, os aforreados, enfim, as pessoas que não tinham realmente uma assistência devida naquela época, nessa época que a gente está falando, final do século XIX, início do século XX, mas tem uma pessoa que trabalhou nessa Santa Casa de Misericórdia como pedreiro, que foi o mestre Aberrê. Professor Liberac, com o senhor aí, deslanche um pouco aí, por favor, sobre toda essa situação de Aberrê, da Santa Casa de Misericórdia, enfim, a gente está passando aí, ó, Rua da Misericórdia, onde fica a Santa Casa de Misericórdia. Isso é interessante, porque o Frederico de Abreu, ele inventa umas coisas, né, que são sensacionais, né? Aí o Aberrê, né? O Aberrê trabalhava lá, ele botou como um ponto da capoeira, exatamente, né? Mas são coisas do Fred, por isso que ele faz falta, né? Nesse caso entrou aí a Casa da Misericórdia, mas a Santa Casa da Misericórdia eu vou aproveitar novamente para falar outros pontos também que deveriam ser estudados no mundo da capoeira, né, que não aparece, como o Morro da Cruz, o Morro da Fazenda, o Morro do Pilão, o Morro da Fazenda Grande, o Morro da Conceição, o Morro da Piedade, né, e além de outros locais, do qual são apontados como centros também de praticantes da capoeira, do qual não aparece ainda numa história da capoeira baiana. Noronha fala, né? Então isso lá, é importante, buscar a documentação daquela localidade, nas delegacias principalmente, as documentações da Polícia Civil, que são muito rarefeitas e de difícil acesso, né? Eu acho que tem que se buscar um pouco isso também, né? E aproveitar também que tem uma coisa que o Bel estava falando das mulheres, isso é importante se colocar e se trazer para, né, a história da capoeira, porque parece que as mulheres nunca apareceram no mundo da capoeira, ou apareceram no século XX, e não é verdade. Então, como ele já falou, você tem praticantes em minoria, mas você tem praticantes, as mulheres do passado, que praticavam a capoeira e lutavam a capoeira, né, e você tem a cultura, né, na cultura da capoeira você tem uma grande participação também feminina, da vendedora de rua, das pessoas que estão ali, né, envolvidas com o mundo das ruas, estão envolvidas também com essa cultura da capoeira, né, e você tem a Boca de Veludo, que deve ser tomada enquanto um representante da capoeira também, né, que o nome dela era Boca de Veludo, aqui na cidade de Salvador. Você tem a Elisa do Espírito, Maria Elisa do Espírito Santo, ela é presa jogando capoeira, ataca outra pessoa com golpes de capoeira, né? E ela é fantástica, porque ela é uma lavadeira, né? E morava naquela área lá do qual, né, o Aberrê também trabalhava, né, ali na Santa Casa da Misericórdia. Então é uma oportunidade também de trazer esse papel, né, feminino no mundo da capoeira, retomar esse papel feminino, né, para a história da capoeira, porque realmente as mulheres imprimem uma grande modificação na capoeira do século XX. A partir dos anos 50, 60, né, a presença feminina cada vez mais é crescente, até os dias de hoje. Então você tem, na verdade, como uma maior transformação no processo cultural da capoeira, essa questão do gênero, essa questão da presença feminina. E essa presença, né, implica novas formas de se praticar a capoeira, novas construções de encontros e eventos, novas formas de se observar a capoeira, e isso são modificações importantes em sua história, inclusive na sua expansão internacional por diversos países do mundo, do qual, em algum deles, inclusive, a capoeira tem uma presença maior, né, feminina do que masculina, né? Então isso aí é importante para se entender esse papel crucial, né, esse papel, digamos, de demarcar um espaço efetivo nessa construção cultural da capoeira a partir dos anos 60. Então essas mulheres elas devem ser muito valorizadas no sentido dessa construção histórica da capoeira contemporânea, e buscar as praticantes do passado, entendê-las,
né, ver quem eram essas pessoas, né? Você tem prisões, por exemplo, de mulheres praticantes da capoeira, do qual é presa a família inteira. Então, quer dizer, no processo, aparece a família inteira. Então, isso aí são buscas que nós devemos retomar essa documentação e desenvolver melhor essa participação feminina. Muito bom. Rapaz, ó, a gente vai ter um ponto também, que é um dos pontos, né, do tour capoeirístico, é falar um pouco sobre as mulheres, tá? A gente passa aí, a gente pega a partir de Dona Romélia, a esposa do mestre Pastinha. O professor Liberac e o mestre Bel estão aí também discussando e colocando mais ideias aí do final do século XIX e século XX, que às vezes a gente não sabe dessa presença feminina, viu? A gente não sabe. Mestre Bel, você quer falar alguma coisa rápida sobre a Santa Casa de Misericórdia junto com o mestre Aberreu, ou a gente já vai para o 8º ponto? Diga aí para mim. Você que acho sabe. Que nós podemos passar para o 8º ponto, porque a Casa da Misericórdia, ela aparece que estava inserida no universo do cotidiano dessas pessoas, né? E como diz Liberac, né, o protagonismo do Fred Abreu. E mostrando o mestre Aberreu. Então, Isso, eu só quero falar rapidamente é, para a gente não passar batido. O professor Liberac comentou. Mas o mestre Aberreu, ele tem uma grande relevância nesse processo das rodas nas festas populares, né? Que a gente vai comentar isso no 2º episódio, não só do mestre Aberreu, mas das festas populares, né? Com 2 convidados de extrema relevância também, né? Que é Luiz Vitor e o mestre Nô. É o 2º episódio, mas não vou falar muito não, vou deixar vocês aí na expectativa. Estou apresentando bem, não estou, galera? Carlos aí está impressionado aí. Eu digo, rapaz, se quiser me contratar, é o seguinte, velho. Depois você fala com minha empresária de Flavinha Fênix, viu? O mediador que não perde a paciência. Pô, com vocês dois, meu irmão, é só aprendizado. Eu vou dar uma pulada aqui agora para o 8º episódio. Ó, mestre, Papel, eu queria que você preparasse esse vídeo, o final, só para a gente ilustrar mais sobre o mestre Aberreu. Tem uma pessoa de grande relevância, tá? Então, eu quero que você prepare esse vídeo aí do mestre Canjiquinha, falando do mestre dele, Papel. Tá legal? Não esqueça do áudio não, viu, meu irmão? Era preto, casado com mulher branca. Ele usava uma camisa azul e branca cheia de medalha. Mas naquele tempo não tinha competição, aquela medalha era enfeite, né? Então, meu filho, agora você procura outras academias, não chamar academia, chama assim, outra vadiagem. Você aprender. O que você achar de bom, você fica para você. O que você achar de ruim, você deixa lá. Então, eu ia em outras academias, eu ia aqui no Engenho de Brotas, aqui, eu ia lá no Retiro, onde tinha negócio de roda de capoeira, eu ia. E o meu mestre morreu da seguinte maneira. Um dia ele comeu um feijão de fato, um dia domingo, então o aluno dele jogando, tomou uma rasteira, caiu. Ele com aquilo se sentiu desmoralizado, aí comprou o jogo, né? Foi jogar com o cidadão. Que quando ele deu uma U pra lá, que deu U pra cá, já caiu. Como é de fulminada, né? Então naquele tempo chamava congestão. Ele morreu assim. Ele cansa, vai chegar. É o mestre Canjiquinha, aluno do mestre Aberreu, falando do mestre Aberreu como o mestre dele faleceu, né? Isso daí, eu conheci o mestre Canjiquinha, tive poucas passagens, assim, não muitas, mas era Alegria da Capoeira, o livro dele, né? Canjiquinha, ele mesmo falava Alegria da Capoeira, mas Canjiquinha é demais, falando um pouco. O mestre Caiçara também, aluno do mestre Aberreu, ele perpetua esse legado das rodas de rua, né? Essas rodas em festa de largo, o mestre Caiçara, ele leva isso mais adiante, muito bacana, tá? Como você falou, só Fred com esses saques, esses encaixes, né? Fred é demais. Rapaz, só rapidamente, Fred é incrível, como né? é que eu falo assim, porque essa ideia foi minha quando eu volto em 2007 da Europa, de um evento do mestre Marco Antônio, e ele faz um tour com a gente ali pelo Tejo, né? Pelos alguns museus que tem no Tejo. Quando eu cheguei aqui em Salvador, eu disse, Fred, por que a gente não faz isso aqui na Bahia, aqui em Salvador? Fred, na mesma hora, falei, vem aqui comigo, meu irmão. E a gente foi fazendo isso aí. Um aluno meu na época, Golfinho, chamei Golfinho, que ele gostava também, curioso, e a gente foi fazendo isso aqui. Na verdade, quem fez foi Fred, né? Então vocês fiquem sabendo. Às vezes, porque balão pesquisador, não tem nada de pesquisador. Esses caras, sim. Eu sou um cara curioso, né? De novo, eu gosto aí dessas histórias, esses causos, né, velho? Eu sou capoeirista e quero entender mais sobre a nossa história. É isso que a gente quer proporcionar para vocês entenderem mais, tá legal? Vou para o último ponto, que depois desse último ponto tem uma surpresa de um amigo meu, um mestre de capoeira, um grande artista, tá?
vai trazer aí uma música que a gente cantou, que ainda cantou não, na verdade passou aqui, em outro formato, em outra melodia. Vamos lá para Cruz Caída, nosso 8º ponto, falar do Parque Odeon e aqueles feitos do Mestre Bimba, cara, ali na década de 30, professor Libera, em 36 propriamente, no Parque Odeon, onde ele desafia os lutadores, sobe ao ringue e é invicto, consagrado campeão Mestre Bimba. Fala um pouco dessa época aí do Mestre Bimba e o Parque Odeon. É que todos gritavam, né, na época, toda a assistência, né, de capoeira, de praticantes da capoeira da época, gritavam, né, Bimba é bamba, que era uma expressão, né, bem do Sudeste, do praticante da capoeira, que era chamado de bamba, né, os bambas. Então, Bimba é bamba, e essa, como a gente já tinha conversado já, o Parque Odeon, ele dura 2 anos só, né, e era um momento também de grandes conflitos entre as lutas marciais no Brasil. Já se iniciava lá desde os anos de 1910, 15, né, você tem, por exemplo, a capoeira participando disso ativamente, né, um dos grandes casos é do Siriaco, né, que é do estivador que vai se defrontar com o jiu-jitsu, né, que estava chegando no Brasil e o Siriaco derrota o representante do jiu-jitsu dentro de um parque também de lutas, né, que era tipo o Odeon aqui de Salvador, né, mas isso se deu no Rio de Janeiro. E aqui em Salvador também você vai ter toda uma cultura de construção dessa participação da capoeira no campo das artes marciais. Por quê? Porque essa visão da capoeira enquanto arte marcial é algo do final do século XIX. Já em 1870 você já tem alguns intelectuais já defendendo a capoeira enquanto arte marcial, né? Você tem inclusive no parlamento a discussão do reconhecimento da capoeira enquanto arte marcial a partir do deputado, né, Coelho Neto, né, que era um praticante da capoeira e que, né, vai defender a capoeira enquanto a luta genuinamente brasileira. Então, quer dizer, os praticantes da capoeira também vão desenvolver esse processo, né, e aproveitar esse debate todo para se colocar enquanto representante dessa luta genuína, né? Então você vai ter toda uma preparação, né, da capoeira e dos capoeiras para o enfrentamento nos ringues. O Mestre Bimba é um deles, e a cultura como capoeira regional e a capoeira Angola também formula, né, os métodos também de preparação para o ringue. Então você vai ter, por exemplo, praticantes da capoeira de Angola que vão se defrontar com a luta livre, da capoeira regional que vão se defrontar com a luta livre naquele período. Você vai ter os confrontos entre praticantes da capoeira regional e Angola, entre angoleiros, depois entre regionais. Então você vai ter toda uma cultura que vão participar dos ringues e, estrategicamente, também a capoeira sai dos ringues. Mesmo porque, como eu estava comentando, né, os praticantes da capoeira não desenvolvem métodos, né, de confronto direto de luta de ringue, né, porque tem que se praticar apanhar também. Os capoeiros nunca se praticam a questão de você apanhar, 10 tapas na cara, 10 socos, né, nos peitos, né, 10 martelos, para mim poder assimilar o golpe, né? Como é que eu vou aguentar um soco do boxeador, né, se eu não estou preparado para receber socos? Então, né, a capoeira parte para outra vertente, né, de desenvolvimento de uma determinada arte marcial também. Isso eu acho que foi a grande sacação da capoeira, foi poder inventar essa tradição fora dos ringues, né? Não que não tenha uma participação efetiva nos ringues, né? Porque hoje você pega os grandes lutadores, principalmente os brasileiros, né, do octagonal, dessas lutas todas dentro do octagonal, você vai ver que todos eles têm uma formação e uma passagem pelo mundo da capoeira. Tem representantes da capoeira que estão no octagonal e grandes representantes. Só que eles não podem, obviamente, praticar só a capoeira. Tem que praticar a capoeira, tem que praticar a luta do chão, que é o jiu-jitsu, tem que praticar o boxe, principalmente. Então você vai ter o quê? A capoeira nesse meio, nesse conjunto, fazendo muitas vezes a diferença. Não é à toa que os brasileiros são muito bons dentro do octagonal. Temos e produzimos grandes campeões, né? Então acho que todos eles, inclusive, passaram pela capoeira enquanto um elemento de formação, né, corporal para o enfrentamento nos ringues. Então, acho que isso é importante aí ser colocado. Muito bom, muito bom. O Mestre Bimba está passando ali, né? Cenas ali da academia do Mestre Bimba, tudo certinho. Mestre Bel, por sinal, você falando aí de várias pessoas do MMA, né? Que é essa mistura de artes marciais que tem. Eu tenho um amigo
que a gente está desde a década de 90, a gente se conheceu, que é Pedro Riso, aluno do mestre Peixinho. Pedro Riso, ele comenta direto, ele tem um trabalho fenomenal lá no Rio de Janeiro, Usina de Campeões, e ele comenta direto sobre a capoeira, Pedro, em relação como a capoeira ela é benéfica não só na estratégia de luta, mas também na estratégia física. Como ele fala que é uma das melhores atividades físicas que tem dentro de luta, ou seja, uma luta com atividade física, uma das melhores, ele fala. Muito bacana. Papel, deixa eu só pegar aqui rapidamente, mestre. Papel, acione, só deixa engatilhado aquele último vídeo para quando o mestre Bel fechar a fala, a gente joga o último vídeo e a gente chama aqui outro convidado para a gente ir fechando esse programa. Tá legal? De ouro. Na verdade, assim, eu quero provocar um pouco essa questão dos ringues, no sentido de que seria mais apropriado a gente falar em os capoeiras no ringue do que a capoeira no ringue. E por quê? Né? O próprio Liberato já fez essa reflexão aqui. Por quê? Porque a capoeira, na verdade, ela é uma manifestação cultural, sabe? Por mais que tenha natureza pugilística, porque tem a luta, tem o corpo a corpo, mas ela é o conjunto. A capoeira não é um indivíduo apenas, é o conjunto musical, com a dupla, fazendo o seu jogo, por mais que isso tenha situações de confronto corporal mesmo. E quando o indivíduo sobe ao ringue, sobe o indivíduo, sobe o lutador. Não é? O ringue foi muito importante por conta de uma disputa por ascensão social. Eram indivíduos marginalizados na sociedade e os ringues eram uma febre naquele momento. Era o momento da cultura física no Brasil, do pugilismo, né, das lutas livres, e isso era algo bem visto pelas elites, por mais que tivesse um aspecto popular, porque acontecia nas ruas ou nos espaços, né, recreativos, como o Parque Odeon, enfim, mas, na verdade, o ringue ele era para o capoeira, o indivíduo, o agente da capoeiragem. Ele era munido dessas habilidades, sabia da possibilidade de vencer uma daquelas disputas e ficaria bem aos olhos da sociedade do ponto de vista social, né? Portanto, ali não foi a capoeira que subiu ao ringue, e sim o capoeira, o praticante, né? Portanto, eu queria trazer essa reflexão para a gente pensar a diferença entre... Papel, acionou aí o vídeo, Papel? Ringue, bote, né? O vídeo que a gente já está no limite da gente aqui. Acho que a pessoa liberar que ele... Bora ver esse vídeo aqui do Mestre Moura. Na cidade de Salvador, uma figura extraordinária, uma figura excepcional nos domínios da capoeiragem foi, inegavelmente, Manuel dos Reis Machado, popularizado como Mestre Bimba. Profissional da carpintaria, Bimba foi, essencialmente, primordialmente, capoeira. A crônica evocativa dos anais, do histórico da capoeiragem na Bahia e no Brasil, tem o dever de preservar, de guardar para sempre, com relevância, o seu nome, que se impõe, porque, como já temos patenteado, numa longa, árdua e laboriosa existência, muito projetou e dignificou a sua arte, a capoeiragem, o sistema de defesa do capoeira. Muito bom. Aí é incrível, né? É uma referência, e eu estou fazendo uma referência, reverenciando para ele aí, o mestre Jair Moura, né? Faleceu, grande mestre, assim, faleceu uma ano pessoa passado. Muito importante no mundo da capoeira, né? No mundo da capoeira, do cinema, foi uma pessoa realmente fantástica. E eu acho que ele é um dos grandes exemplos de trazer um pouco, e deixou um pouco para nós, um depoimento do qual ele viveu. Que ele viveu muito próximo de Mestre Bimba, muito próximo de Mestre Pastinha, né? Ele tinha uma proximidade muito grande com essas pessoas. Noronha, o próprio Noronha. O próprio Noronha. E nesse mundo do ringue, eu acho que ele falou muitas vezes essa questão, né, de como as pessoas observaram e viram, né, esse procedimento da capoeira no ringue. Eu concordo com o Bel, né, que uma cultura do ringue, né, que chega,
É a cultura da capoeira que chega ao ringue e que alguns praticantes da capoeira preparam, né, seus alunos para isso. Né? O mestre Bimba mesmo, ele colocou, ó, e você tem aí uma capoeira para o ringue, para enfrentamento com outras lutas, e você tem uma capoeira sensacional. Sim. Essa capoeira sensacional que ele está falando, eu acredito que seja a capoeira que o exemplo que o Bel deu. É uma capoeira completa, com música, né, com a musicalidade, com a questão do teatral, com a questão dos instrumentos, com a questão do domínio sobre o canto, com a questão do domínio sobre a arte, digamos, dos movimentos de agilidade, que não estão somente em função, né, do combate, mas também estão na beleza da dança. Né? Então, todos esses elementos que compõem esse lado sensacional de que propriamente não chega ao ringue, mas que ajudam o lutador que está no ringue a desenvolver uma peculiaridade, né, desses lutadores brasileiros, do meu ponto de vista, né, desses lutadores brasileiros. Então, acho que o Jair Moura ele traz grandes exemplos desse processo de construção, né, dessa capoeira aí, né, que nós chamamos de uma capoeira, que eu chamo de capoeira contemporânea, no sentido que eu estou vendo e vivendo ela, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. A gente vai ter que fechar, mas vai fechar de uma forma também com chave de ouro. E eu queria só falar uma frase de Fred. Ele coloca no Bimba é Bamba Capoeira no ringue. Nem sempre as veias culturais são as vias culturais. Fred coloca isso daí. Fred era demais. Agora, pessoal, eu quero agradecer vocês dois. A gente tem que encerrar, professor. Só um peteco. Agora tem que ser bem rápido. Bem rápido, porque bem isso não pode deixar, mesmo. eu não posso deixar de falar isso, que eu acho que são elementos que valorizam a capoeira. A primeira coisa é que, por exemplo, o movimento sindical brasileiro, né, você pega os estudos sobre os sindicatos, construção dos sindicatos no Brasil, a capoeira não está de fora. Então você vê grandes dirigentes como Campo Santo, né, que era o Pé de Ébano, que eram pessoas ligadas ao sindicato de estivadores, o Campo Santo era ligado ao sindicato dos padeiros. Inclusive ele ser preso porque numa greve dos padeiros em Salvador, ele vai e ataca, né, o presidente da Associação dos Proprietários de Padaria. Então ali a representação da capoeira na luta de classes, né? Quer dizer, o padeiro contra o proprietário da padaria. Né? Então você tem o quê? Mas eu estou colocando isso, né, para instigar a questão de que os praticantes da capoeira estão em vários lugares, que ainda, as pesquisas ainda podem continuar. E, para finalizar, a questão das crianças, que a gente não pode esquecer, a participação das crianças, que o Jorge Amado traz de uma forma brilhante, eu não poderia deixar de falar isso, né, que é a questão dos Capitães da Areia, né, que é uma documentação literária, do qual nós acabamos descobrindo uma documentação também de natureza policial, do qual fortalece a existência dessas crianças, que eram muitas, né, que estavam no Terreiro de Jesus, que estavam nesses lugares centrais de Salvador, né, que eram conhecidos como Capitães de Areia, que eram praticantes da capoeira. Então, isso é importante também ser, né, colocado enquanto uma história isso daí, da capoeira. Você vê tá? quanta coisa. Infelizmente, a gente tem que acabar assim, pessoal. Eu sei. Quero agradecer vocês dois imensamente. Obrigado, Balão. Eu que Meus agradeço. amigos. Obrigado, Bel, também aí. Maravilha. Meus amigos. Sensacional. Agradecer essa Momento equipe sensacional. maravilhosa. Melodia. Melodia estava aqui no meu vídeo direto, vocês nem sabem. A melodia tá lá. Melodia só tá me dando sinais aqui do tempo e tudo, tá legal? Aninha deu um também, bocado de- obrigado, Aninha. Meu amigo Tatu, tá ali, tá Tatu, né? Também não é outro. Não, rapaz, não é meu aluno, não, é outro que tá ali. Minha esposa querida, Flavinha Fênix, Gafanhoto, Carlos, toda essa equipe aqui do Estúdio M. Agora eu vou chamar para finalizar o mestre Reinaldinho, galera, meu Grande parceiro aí, meu irmão, do nosso projeto Capoeiragem Musical. Então vocês vão escutar agora uma música que é o Torpedeiro Encouraçado. Tá legal? Fala, Reinaldo, Torpedeiro satisfação, Encouraçado. De outra forma, tem que puxar aqui o microfone aqui pro mestre. Isso, para ele cantar agora Torpedeiro Encouraçado dentro de uma perspectiva capoeiragem musical, que é nosso projeto, tá ali atrás, ó. Seja bem-vindo, mestre aí. Obrigado pela sua participação. Muito bom. Esse que é Tatu, viu, pessoal? Primeiro agradecer aí aos mestres, né, pela história, né? Agradecer ao mestre Balão pela oportunidade também. E falar que o capoeiragem musical, graças a Deus, é uma coisa muito interessante, porque a gente consegue realmente, por um outro caminho que é a música,
mostrar também a história forte que a capoeira tem musicalmente, né? E quantos compositores foram influenciados pela capoeira. Então, o Capoeiragem Musical tem essa coisa de bacana, né? E aí a gente faz essa brincadeira, né? Torpedeiro encouraçado, torpedeiro encouraçado, torpedeiro encouraçado. Ai meu Deus, novidade na Bahia. Marinheiro absoluto, chegou pintando a redia. Venderam o Pedro Mineiro dentro da secretaria para dar depoimento daquilo que não sabia. Foram dizer pra minha mulher que eu era um grande vadio. Nos dias que não trabalho, sustento mulher e filho. Delegado me intimou dentro da secretaria para dar depoimento daquilo que não sabia, camaradinha. Viva meu Deus, Viva meu Deus, camarada. E quem me ensinou, camarada, camaradinha. Camaradinha, camarada. Viva meu Deus, camarada, que a hora é hora. A hora é hora, camarada. Vamos embora, camarada. Rapaz, lindo. Pessoal, seguinte, se eu esqueci de outra pessoa de novo, meu aluno, monitor papel também, que estava lá dentro nesse bastidor, essa galera. Não perca o próximo episódio, hein? Próximo episódio vai ser com Luiz Vitor e o mestre Pelé. A gente já entra aí com os mestres antigos. Brigadão, obrigado a todos, obrigado, meu Deus. Ô, meu Deus, obrigado, muito Balão, obrigado a toda pela a equipe, capoeira. valeu, Eu obrigado, poder Bel. jogar. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado aí, vamos embora. Balão. Vamos embora, camarada. Vou navegando pelo mundo eu vou, a capoeira foi quem me chamou. Vou navegando pelo mundo eu vou, a capoeira foi quem me levou. No barco a vela ao sabor do vento, não tenho pressa mas não perco tempo. A capoeira me ensinou, a capoeira foi quem me criou. Me deu o norte deste meu caminho, me deu a sorte de não andar sozinho. Levou comigo birimbau maneiro, patuá benzido, forte mandingueiro. No barco a vela em direção ao norte, vento da vida me leva ligeiro. Vou levar ele.